sistematizações da Federação Espírita Brasileira. E hoje a nossa primeira palestra, ela evoca o tema inicial do Livro dos Espíritos, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa pergunta, inclusive, que muito bem inicia o Livro dos Espíritos, ela já coloca a temática na sua melhor proposta. Kardec, que inclusive não era só um grande sistematizador, um grande codificador, ele era também um perguntador de mão cheia. E ele não à toa colocou a pergunta da seguinte maneira: o que é Deus? A pergunta, ela já poderia cerrar a resposta. Porque se fosse feita quem é Deus, já se indicaria que ele tem uma personalidade, uma persona, uma máscara, uma forma. Ou ainda se colocasse o artigo, o que é Deus, isso já limitaria, talvez, em termos de masculino ou feminino, ou ainda uma certa concepção antropomorfizada, reduzida. Kardec deixa em aberto, ele só diz o que no grego. O que é Deus? Os espíritos respondem que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A nossa palestra ela é baseada no capítulo do livro A Gênese, inclusive já feita em estatística, infelizmente, talvez o menos lido dos livros do nosso chamado Pentateuco Espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns em segundo lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo em terceiro lugar, isso conforme a ordem cronológica de publicação, e o Céu e o Inferno, e depois o livro A Gênese, que comemorará aí seus 150 anos daqui a aproximadamente 2 anos, em 2028. E o livro A Gênese, ele tem um capítulo sobre Deus, em que Kardec se debruça mais detidamente acerca desse assunto. E é um assunto sem o qual nenhuma doutrina espiritual, nenhuma religião tem a menor sustentação. Não é possível falar de espiritualidade sem uma crença num ser criador, numa causa incausada, e seja lá qual for o nome que se dê. O tal, Alá, Deus, Jeová, Deus dos exércitos, enfim. As denominações, elas são sempre uma medida do homem, que é a medida de todas as coisas. Deus, ele não pode ser reduzido pelo homem. Aliás, numa das passagens mais emblemáticas do Atos dos Apóstolos, na qual Paulo está próximo ali ao Partenon, naquela região da Grécia, em Atenas, o qual tive até a felicidade de conhecer, ele foi discursar para os gregos, algo animado, e essa passagem está relatada em Paulo e Estevão, pelas mãos de Chico Xavier e Espírito Emmanuel, aquela visão do Jesus Salvador e de um Deus único, isso diante de uma nação politeísta, que era a nação grega da época. E naquele momento, lá no Areópago, era assim chamado esse local onde ficavam os juízes na Grécia e Atenas daquela época, havia uma inscrição que ainda se encontra hoje em bronze, no local lá na Acrópole ateniense, ao Deus desconhecido. Essa inscrição na Grécia Antiga, ela abria, conforme o politeísmo da época, a possibilidade de existência de deuses que não estavam ainda delimitados ou definidos pelo homem. Haveria um deus além de Apolo, Atenas ou qualquer outro? Era assim que os gregos pensavam. E Paulo, na sua verve, no seu conhecimento, ele que era um homem que falava diversas línguas, ele falava, no mínimo, o hebreu, o latim, romano e ainda o grego, culto como ele era, ele foi se arrostar nessa situação de grande dificuldade para discursar a uma alta intelectualidade que eram os gregos. Os gregos que conheciam Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, sofistas e outros. Eram homens muito capazes e inteligentes. E Paulo, animado desse seu espírito, desse espírito de fogo, como diz lá na Bíblia de Jerusalém, que é uma formatação da Bíblia de estudo. Eu lembro que eu era jovem e eu fui começar a ler as cartas paulinas e o comentarista falava assim: Paulo é um espírito de fogo. Eu nunca esqueci essa expressão, porque para mim ela é muito definidora e bate perfeitamente com aquela roupagem que Emmanuel dá em Paulo e Estevão. Paulo foi discursar ao Deus desconhecido para trazer a ideia do Deus único à Grécia naquela época. Justamente ele nos trazia uma noção de que Deus ele não pode ser limitado pelas denominações humanas.
Porque o Deus, ele é sempre, aqui eu falo com Deus minúsculo, ele é sempre uma medida da cultura humana. Tanto que do politeísmo nós passamos para o monoteísmo, e no monoteísmo nós temos ainda diversas vertentes, a depender da cultura no qual se insere a concepção de Deus. E ainda no monoteísmo se fala, por exemplo, no monismo, que seria o neoplatonismo, que, como, por exemplo, um pensador brasileiro, Berto Roden, coloca, de formas aqui muito abrangentes que nem dá para trabalhar na nossa palestra. Mas, além dessa alta intelectualidade, nós temos um desejo de contato com Deus. Aqui era para estar no nosso slide, mas eu vou mostrar no computador. Essa imagem, com certeza muito conhecida, é a retratação de Michelangelo na Capela Sistina, um afresco no teto, no qual ele retrata o dedo de Deus com o polegar estendido, entendendo-se ao homem, mas o homem se prostra numa posição de algo ociosa e relapsa diante do Senhor que o quer. Mas o homem nem o dedo se move, porque ele está com a posição semifletida, como a dizer assim, quem é você? Essa é a concepção de Michelangelo. Ela ilustra que para alcançarmos Deus, precisamos de um movimento. Porque ele está prenhe na sua criação, em potência, transcendente e imanente, porque Deus é transcendente, é o Deus que ultrapassa a criação. Ele não pode ser igual à criação, senão ele seria finito, ele seria limitado, seria temporal. Mas ele também está na criação, mas não é o Deus panteísta. Está no livro dos Espíritos, e os Espíritos assim colocam que o panteísmo é um erro. O panteísmo é uma doutrina que acredita que Deus está nas coisas. Quase um animismo antropológico, como se as coisas fossem embrenhadas de Deus, animicamente vivas, como um totem. Como, por exemplo, as sociedades e civilizações antigas acreditavam e passavam a adorar um copo ou um objeto qualquer, como se naquilo estivesse o espírito antepassado, totemicamente falando. A antropólogo Edward Tylor, citado inclusive por Wesley Caldeira num livro dele muito célebre sobre esse assunto, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ele coloca o que seria o totemismo e o animismo. Mas o Deus que nos anima imanentemente não é o mesmo Deus panteísta. É o Deus que também está em nós. Por isso que para entrarmos em conexão com Deus, reconhecendo-nos enquanto espíritos imortais, basta olhar para dentro. Há um texto de André Luiz, no livro Espírito da Verdade, belíssimo, que ele diz assim: até as pedras falam de Deus. Até as pedras falam de Deus. No sentido de que Deus ele se espelha na sua criação. Não só na grandeza das galáxias universal, quando a gente olha para o céu estrelado e sente a nossa pequeneza diante dessa imensidão que nos indaga de volta quem somos nós. Mas também quando a gente olha para dentro e sente o amor de Deus refletido num filho, num parente, ou em possibilidades que nunca imaginaríamos viver. É essa convocação que o Deus de Michelangelo, aqui antropomórfico, que ainda é o Deus de cabelo branco, quase não está sentado num trono, mas está conduzido por anjos, serafins, mas é uma retratação simbólica da época, quando se entendia que Deus estaria no sétimo céu de Ptolomeu, lá sentado na sua cadeira governando o universo. Esse Deus ele está dentro de nós e nos convocando. E Michelangelo está muito acertado, muito preciso na sua retratação desses dedos, quase se tocam, mas não se tocam. E não se tocam por quê? Porque o homem não faz o seu movimento, é a parte que ele cabe. Mas o Espiritismo ele retrata Deus e os seus atributos de uma forma muito racional, mas ao final eu volto para uma reflexão que é consoladora e não só estritamente racional. Porque a razão e o papel iluminativo da doutrina é para nos chamar ao despertamento moral. Por isso que essa divisão entre razão, ciência e religião, moral e ética é uma coisa que tende a se esmaecer com a doutrina espírita. Porque o homem sabe muito, ele faz o certo. Porque ele faz o certo, ele sabe muito. As coisas vão se apagando as suas fronteiras e o sábio será o bom e o bom será o sábio. E essa concepção de Deus, ela traz um alento
uma nova vivência. Kardec, no livro A Gênese, ele diz também que todas as religiões, elas dependem fundamentalmente da visão que elas concedem a Deus. Por exemplo, religiões antigas, e aqui eu me baseio no Pentateuco mosaico, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, e os Números e os outros livros, retratam um Deus vingativo, um Deus de talião, olho por olho e dente por dente. Porque assim era a sociedade da época. Inclusive, o livro do Deuteronômio, que significa segunda lei, a palavra etimologicamente significa segunda lei, ela retrata um Deus que se vinga incessantemente dos erros que os homens cometem. Porque o homem, porque é vingativo, só podia conceder um Deus vingativo. E a religião estruturava um estado teocrático em que as pessoas se vingavam umas das outras. Era um Deus limitado, um Deus diminuído. Mas o Espiritismo, ele coloca Deus, nos seus atributos, de uma forma muito clara. Não é só a causa primária, inteligência suprema, mas Deus é eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. E Kardec desenvolve toda uma argumentação acerca desses atributos de Deus, que estruturarão, repito, a ideia que se tem da religião espírita e da vivência espiritual do espírito. Como eu concebo Deus, determinará como eu vivo a minha vida espiritual. E o que significa ser a causa primária? Reconhecer Deus como a causa primária é removermos o homem do centro do egoísmo. E a humildade é que ele coloca o papel que incumbe ao homem para que isso seja sentido em seu coração, é o primeiro passo para a compreensão da vida dentro do planejamento maior. E ele diz aqui na Gênesis, sendo Deus a causa primária, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. O que significa ser a causa primária? Aqui já se argumentou, inclusive Tomás de Aquino, ele até recomendo essa leitura, porque é algo muito... Tem alguns vídeos no YouTube, inclusive, que explica essa reflexão na Suma Teológica. Ele advoga as 5 vias para a existência de Deus. E uma delas ele fala, com algo aristotélico, que é a ideia do primeiro motor da causa eficiente. E quando a gente pensa de Deus, a gente pode fazer uma regressão infinita. Quem criou Deus? Inclusive, quando eu era criança, às vezes eu me perdia nessas reflexões. Eu fazia assim, eu tenho um pai. Quem é o pai de Deus? Se Deus é o pai. E quem é o pai do pai de Deus? E quem é um avô de Deus? O bisavô de Deus? E assim você vai fazendo um regresso ao infinito. Sucessivamente, você nunca chega a uma resposta. A causa primária é aquela que é atemporal. Inclusive, no frontispício da Gênesis, Kardec diz assim que, para Deus, o passado e o futuro são presentes. Quando você diz que Deus é eterno, significa que, na verdade, ele não tem tempo, ele é fora do tempo. Essa é uma reflexão filosófica muito difícil para nós. Na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: pode o homem entender a natureza íntima de Deus? O Espírito responde: para isso lhe falta o sentido. Inclusive, essa resposta é objeto de reflexão, que ele responde no singular. Fala o sentido, ele fala os sentidos. Parece assim algo místico, falta algum sentido para ter a compreensão da natureza íntima de Deus. Bom, o que sabemos aqui, materializado como somos, temporais como somos, sujeitos a envelhecimento e a nossa transformação contínua com o tempo e os fenômenos que nos circundam, necessitados de alimentação, de respirar, nós não temos condição alguma na nossa vivência de entender a natureza íntima de Deus. Quiçá entender que Deus é fora do tempo. Por isso que essa é uma afirmativa difícil de entrar na cabeça do mundo. Hoje eu até consigo, filosoficamente, compreender um pouco o que seria isso. Talvez se você pensar o tempo como uma reta, você pensa numa reta paralela que está tentando tocar essa reta do tempo, mas não chega nunca. Tem até uma expressão na matemática que fala assim, retas assintóticas, não sei se vocês lembram disso do ensino médio, são retas que tendem ao infinito, mas elas nunca se encontram, só se encontram no infinito. Então, esses raciocínios matemáticos talvez até ilustrem um pouco o que seria entender Deus fora do tempo. Ou um Deus que não se regressa ao infinito, no tempo, lá no Big Bang, para você saber que Deus é. Então, Deus é a causa primária, porque ele está fora do tempo, é fundamentalmente. Ele não foi criado, porque se fosse criado por outro, aquele que o criou seria Deus. Assim sucessivamente. Então, a causa primária significa, e o raciocínio aristotélico da Suma Teológica é a seguinte: o primeiro motor. Aristóteles usa essa expressão e na Suma Teológica se coloca Tomás de Aquino. Deus é o primeiro motor. Por quê? Porque as coisas se movem. Teve um primeiro móvel que moveu a primeira coisa. Esse é um raciocínio de Tomás de Aquino que talvez tenha apresentado a síntese argumentativa sobre a existência de Deus mais brilhante. Qualquer texto que se for ler
sobre a existência de Deus, haverá uma citação de Tomás de Aquino, da Soma Teológica. Inclusive, eu também tinha umas brincadeiras assim, eu sempre gostei de debate, sempre. Né? Aí eu tinha um amigo que era ateu, eu ficava importunando. Eu lembro que, assim, na adolescência, eu ficava lendo esses textos na internet, não tinha tanto material como hoje, mas eu tive contato com os textos de Tomás de Aquino, também o argumento relojoeiro, de William Paley, e outros argumentos que você tem assim, que são matadores para conversar com um ateu. Eu adorava ficar decorando isso dentro de casa. Era divertido você usar um argumento assim e você vê o silêncio, né? E agora, né? E agora você vai dizer o quê? Né? Então, assim, a primeira causa é o primeiro motor. E nas 5 vias de Tomás de Aquino, ele desenvolve essa ideia da primariedade de Deus no segundo argumento ainda, que é a causa eficiente. Ele diz o seguinte, olha, vamos imaginar assim, alguém consegue puxar para a cabeça, vamos supor assim, não. Então, alguma coisa tem que ser uma causa incausada. Esse é o argumento da causa eficiente. Porque se toda causa é causada, sempre haverá uma causa causante. Meio jogo de palavras, mas vocês estão me entendendo, né? Então, assim, a gente tem que ter uma causa que ninguém causou. Ela só pode ser fora do tempo. Pelo menos o tempo como ele é materialmente entendido. Essa questão do tempo, a Epístola de Pedro tem uma coisa lindíssima que fala assim, que 1000 anos para Deus é um segundo. 1000 anos para o homem é um segundo para Deus. Haroldo até costuma brincar com isso, né? Nas palestras dele, você já viram? Não sei se o vídeo deu risada, não sei se você lembra. Você lembra dessa piadinha? Ele faz assim, olha, então me empresta um segundo, Senhor. Né? Já que 1000 anos para o Senhor é só um segundo, né? Porque ele está fora do tempo. Então, essa causa eficiente é aquela causa incausável, é o segundo argumento de Tomás de Aquino. Mas aí o que fala Kardec sobre os atributos de Deus? Ele ainda desenvolve o seguinte, que todo efeito tem que decorrer de uma causa inteligente. Atribuir a formação ao acaso é insensatez. E aqui a gente recai na onipotência e onisciência de Deus. A onipotência significa o poder supremo absoluto que ele tem sobre nossas vidas, sobre o mundo e sobre o universo. E a onisciência significa o saber universal que está já na inteligência suprema, aqui como Kardec coloca. Como se chega a isso? Uma questão de proporcionalidade. Todo efeito tem que ter uma causa proporcional. Se o efeito é inteligente, a causa pode ser inteligente. Aí Kardec desenvolve e diz assim, olha, se nós virmos um relógio bem elaborado, numa tribo qualquer dessas pré-civilizatórias, Kardec não coloca essas palavras não. Nós vamos supor que foi um símio que fez aquele relógio bem feito, ou aquela obra de arte, ou aquela sinfonia de Beethoven. Só um homem de gênio pode fazer obra de gênio. Só um gênio supremo pode fazer uma obra infinita, tal qual seja o universo. Então, a onipotência e a onisciência de Deus é uma correlação com a obra que ele criou. Isso nos cria uma relação de humildade diante do Senhor. Porque muitas vezes nós temos um movimento de revolta frente ao melhor gestor de recursos humanos que existe. Eu sempre faço essa metáfora de gestão de recursos humanos, porque às vezes a gente pensa que está num lugar não bem encaixado, a situação não está boa para mim, a gente esquece que está tudo já engendrado, nenhum J, nenhum fio até os vossos fios de cabelo estão contados. Quem disse isso? Então, esse Deus que tem a conhecimento de tudo, penetra tudo, ele já fez todo o cálculo. Essa humildade diante da magnificência da obra de Deus, ela nos conduz na vida, quando bem percebida, e faz com que a presença dele se manifeste mais fortemente. Por sabermos que não teremos condições de conceber tudo e o porquê dele ter feito tudo. Porque ele é grandioso e a onipotência só a ele cabe. E também o universo ele tem uma harmonia que fala de Deus. Esse é um argumento também de Tomás de Aquino, nas 5 vias de Tomás de Aquino. Eu repito, as 5 vias de Tomás de Aquino, eu recomendo isso, assim, um texto muito legal, quem quiser botar depois no Google. Ele fala que a perfeição e a harmonia, ela fala de um ser harmonioso. Kardec vai desenvolver isso quando ele fala da soberana bondade. E o universo, Deus tem outros atributos. A eternidade, a imutabilidade e a imaterialidade. A eternidade significa que Deus não teve começo e não terá fim. Aliás, o conceito de eternidade é um pouco diferente de infinito. Infinito é um conceito mais matemático, mas o infinito é uma coisa que teve um começo, mas não terá fim.
A eternidade é o que não tem nem começo e nem fim. Né? Isso é importante, porque Deus ele não é infinito, ele é eterno. O que é eterno engloba o que é infinito. Mas o eterno é algo ainda, um conceito ainda mais rico. Porque o Pai Criador que se manifesta em nós, ele não teve um começo. Ele não teve um começo. E ele não pode ser mutável. Por que ele não é mutável? Porque uma coisa que muda, ela é tendente a uma certa melhoria. Se Deus já é perfeito, ele não tem o que mudar. Tomás de Aquino também fala isso. Ele fala assim do actus purus, em latim. Ele significa o seguinte, que Deus não é suscetível de perfectibilidade. Deus não é suscetível de ser melhorado. Por quê? Porque ele já é o perfeito. Só melhora aquilo que está mal acabado. A gente melhora, mas Deus nunca. Porque ele já está no seu estado de ser puro. Ele não tem que alterar nada. Veja que isso é uma sofisticação interessantíssima. Quando a gente pensa nos deuses ou no Deus que era de antigamente. Esse Deus de outras épocas, o Deus medieval, o Deus da antiguidade clássica, o Deus egípcio, ou os deuses, né, porque eram politeístas, eles estruturaram sociedades viciosas, porque retratam os homens da época. Hoje nós temos uma concepção, inclusive o Espiritismo nos dá um manancial muito depurado de impurezas conceituais. A ideia de Deus fornecida pela revelação espírita, ela é uma ideia muito estruturada racionalmente e que leva a consequências morais. E Deus ele é imaterial. Aliás, na pergunta do Livro dos Espíritos, na Casas Primárias, Kardec indaga quais seriam os elementos estruturantes do universo. Aí os Espíritos falam sobre o espírito e matéria. Aí Kardec diz, então é o espírito e matéria que estuda o universo? O Espírito fala, ó, o espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. Ou seja, Deus não é nem espírito e nem matéria. Essa resposta dos Espíritos ela é de uma sutileza muito rica e passa despercebida. Porque a gente pensa em Deus como espírito. Para fins de compreensão, isso é interessante, mas Deus nem espírito é. Ele é uma terceira coisa. Ele é uma terceira coisa. A gente pode até evocar aqui a Trindade, conforme concebida no catolicismo. Lá nos seus concílios, notadamente em Nicéia, como foi discutido, 325. Mas é uma ideia Deus, Espírito e Matéria, ainda mais rica. Porque nós somos espíritos materializados com um perispírito que intermedia o nosso espírito com a matéria, e há, acima disso tudo, uma coisa separada, que é Deus. Ele não é nenhuma coisa e nem outra. E Deus, ele é perfeito. Como eu já disse, se ele não fosse perfeito, ele seria suscetível de mudança. Toda essa argumentação aqui é desenvolvida por Kardec no capítulo da Gênesis sobre Deus, que é o capítulo 2. Ele diz já, a perfeição é infinita. É impossível, aqui abre aspas, conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, isento de qualquer das imperfeições humanas. Deus não se irrita nem pune por vingança. Essa visão desmistifica o Deus antropomórfico. O que significa Deus antropomórfico? Antropomórfico vem de homem. Deus antropomórfico é aquele Deus que a gente dá uma forma de homem. É igual o Deus do Michelangelo, cabelo branco. Aquele Deus que a gente dá uma medida nossa, uma medida humana. Mas o Deus não é a medida humana. E nem pode ser. Porque nós somos ínfimos e pequenos demais para dar uma medida ao Senhor. Deus antropomórfico e convida a relação baseada no respeito às leis e não no medo. E aqui vem a parte da soberana justiça e bondade de Deus. Essa argumentação de Kardec sobre o porquê Deus é soberanamente justo e bom, eu acho assim de uma lindeza, uma coisa que me deu até, sabe, de tanta beleza que eu achei a argumentação boa. Ele diz o seguinte, algo que é absoluto em alguma coisa não pode ter o seu contrário em nenhuma medida. Kardec diz. Se uma coisa é absolutamente negra, ela não pode ter clareza em nada, em nenhum ponto ali. Se algo é absolutamente claro, também não pode ter nenhuma nódoa escura. Então, uma coisa ou outra, ou Deus é infinitamente mal, ou infinitamente bom. Aí Kardec parte de uma observação empírica, ele observa o mundo, a experiência, e diz assim, olha, o mundo, ele retrata a harmonia das relações. O amor está expresso nas relações filiais, nas sociedades que se organizam e melhoram ao longo do tempo. Isso não é um retrato de bondade? Se isso fosse, ou se Deus fosse infinitamente mal, como isso se espelharia no mundo que eu vejo ao meu redor? É mais ou menos isso que Kardec fala. Ele fala o seguinte, da absoluta incompatibilidade dos absolutos opostos. Deus não pode ser infinitamente mal,
Ele só pode ser uma coisa ou outra, ou infinitamente mal ou infinitamente bom. Mas o universo retrata a sua bondade. Então, ele só pode ser infinitamente bom. Então, é o argumento da incompatibilidade dos absolutos opostos, que me parece fazer absoluto sentido. É claro que tudo isso a gente pode sentir no nosso coração. E agora, já aqui, encerrando essa parte mais racionalista que eu coloco, eu faço até uma reflexão. Provar Deus cientificamente, eu acho que é uma tentação que homens de muitos tempos tiveram. Quando eu digo cientificamente, eu falo com raciocínios, deduções, induções, silogismos. Mas qual foi o Deus cientificamente provado que já fez algum Marte descer em si? Nenhum. Porque não é um Deus cientificamente provado que nos faz converter-nos e sentirmos Deus em nossos corações. Não é um Deus ao qual eu raciocínio e entendo seus atributos, ainda que essa compreensão, repito, ela leve a consequências morais, que fará com que eu me sinta imbuído em Deus para que eu e Cristo sejamos um, como diz Paulo, ou ainda para que nós rememoramos, como diz Paulo aos Coríntios, também, na primeira carta aos Coríntios, fala assim, vós sois templos de Deus. No capítulo 3 de Coríntios, o Paulo está comentando as divergências, as facções que estão se formando na igreja de Coríntios, ele fala, vocês, enquanto igreja, vocês são os templos de Deus. Ou ainda o Deus expresso no livro mais místico, ele usa a palavra místico no bom sentido, de todos os evangelistas, que é o evangelho de João, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu vim para ensinar a vós tudo o que sei, porque já fiz isso, não vos chamo de conhecidos, mas de amigos, para que vós sejais um comigo e o Pai. Esse é o Deus da conversão. Porque a compreensão intelectual de Deus, ela serve para nos motivar, para nos trazer vida a uma moralidade pura, em que sentiremos Deus em nossa vida e expressaremos as lições de Jesus para sermos Cristos. É essa a grande concepção. Mas para senti-lo no coração, qual é a ponte? Kardec disse, fora da caridade não há salvação. A ponte entre eu e Deus é o próximo. A ponte entre eu e Deus é o próximo. Claro que eu também sou uma ponte entre eu e Deus. Eu preciso me amar. E o próximo, mais próximo, sou eu. Por isso eu preciso zelar de mim para zelar do próximo. Mas é só cuidando do outro que a imagem de Deus se reflete em mim. E foi esse o exemplo que Jesus deu. Por isso que homens místicos, assim, vou usar essa palavra de novo, no bom sentido, essa palavra ela é um pouco deturpada, que nunca escreveram nada. Até li nas férias agora um livro de Hermann Hesse, que é um autor alemão que ganhou o prêmio Nobel sobre Francisco de Assis, que é dentre os santificados pela igreja, talvez aquele que mais tem afinidade, e ele que foi um místico que intuiu Deus. Ele viveu de uma intuição. Ele não escreveu nada. Alguns cânticos de Francisco são narrados pelos seus biógrafos primários, que ali Thomas Celano e São Boaventura, que escreveram as duas primeiras biografias de São Francisco de Assis. Aí depois algumas coisas se perderam em mitos sobre ele, porque ele se tornou tão lendário na Itália da época, que muitas coisas se falam que é como aquele versículo final de João. E muitas coisas ele fez. Se ainda houvesse muitos papéis, não haveria como escrever tudo, falando de Jesus, né? Então Francisco ele se tornou mítico pela sua profunda intuição e vivência de Deus, que ele teve um despertamento que foi o quê? Ao abraçar um leproso. Ele precisou dessas concepções bem sofisticadas, não porque um coração puro já se faz recipiente para o manancial do infinito. Deus será sempre uma medida do recipiente. O recipiente somos nós. Porque ele está a todo tempo florescendo a sua grandeza. Mas ele tem que ser percebido. Então, a percepção de Deus é sempre uma grandeza proporcional ao quanto o recipiente se faz achável por ele. Por isso que eu até acho um tanto problemáticas essas expressões assim. Eu quero achar Deus. Como eu vou descobrir Deus?
Não se acha Deus, não se descobre Deus. Faz-se achado para Deus, ou achável para Deus. Parece um jogo de palavras, mas é porque a gente tem que se esvaziar do nosso ego para deixar que o amor do próximo se manifestando, a gente sinta aquela que, agora sim, a definição mais brilhante dada por Deus, sobre Deus até hoje. Abba. Deus é Abba. E no aramaico da época, conforme Jesus disse, que foi o momento em que ele ensinou o Pai Nosso, ele se referiu a Deus. Ele falou, Pai Nosso. E nas traduções está como Abba, que significa paizinho. E o pai do judeu não era só aquele patriarca punitivo. Era o homem que estruturava a sua família, que o protegia, o agasalhava, estava com ele e o recebia de volta como um filho pródigo que sai e regressa ao regaço paterno, educa, mas também faz justiça quando necessária. Então, a evocação do Abba por Jesus é uma conceituação muito rica. A gente tem que se fazer vazio do que nos cega de Deus. Porque Deus é um... Kardec faz essa metáfora também nesse capítulo sobre Deus na Gênesis. Ele é como um fluido que nos penetra em todos os poros. Ele está presente em todas as situações. Ele está presente aqui agora. E Kardec ainda desenvolve, existe uma visão de Deus? Aí ele fala, bom, não sendo Deus material, é óbvio que o homem, sendo material, não pode ele ter uma visão de Deus com os olhos da carne. Se ele tiver, é porque de alguma elevação significativa que aquele espírito possui, e com certeza Kardec desenvolve, ele é um homem de missão. Eu me recordei logo, lá em Êxodo, quando Moisés vê Deus na sarça. Passagem muito citada. Moisés está andando, vê a sarça reluzente, brilhando. Sai uma voz de dentro da sarça, fala, eu sou o Deus de Esaú, de Jacó, de Abraão, eu estou convosco. Aí Moisés vai se aproximar, está no livro de Êxodo, ele fala, não venha aí por esse caminho, que ele ia pisar no ponto lá. Essa é a visão de Deus, que Kardec até fala, muitas das vezes espíritos se supõem ter a visão de Deus, se é que existe tal coisa, o que seria a visão de Deus. Isso é uma coisa que até eu divago, eu não sei nem como falar para vocês o que seria isso. Mas assim, a visão de Deus, ela é evidentemente uma coisa que pode ser confundida com a visão de espíritos superiores. Encarnados em estado de êxtase, Kardec coloca, podem confundir as coisas. Uma visão de um espírito, e ele supor que é Deus. Principalmente quando há essa antropomorfização. Mas essa visão externa, se é que ela acontece, porque Kardec não refuta. Eu até procurei, porque eu, a princípio, eu não acho possível. Mas Kardec, eu acho ele muito criterioso, e ele desenvolve esse tópico, a visão de Deus, está nesse capítulo, e ele não fala na impossibilidade. Ele só diz que se aconteceu, foi por homens muito elevados. Mas essa visão de Deus, ela pode ser interna também. E vocês lembram quando eu disse que Deus é imanente? Ele está em nós. Fechando os olhos, o homem sente Deus. Isso, inclusive, está no capítulo sobre a lei da adoração. Fiz um roteiro aqui, estou tentando adaptar, porque eu estou olhando e está me confundindo um pouco. Mas no livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, há algumas indagações de Kardec sobre o que seria aproximar-se de Deus. Por exemplo, em que consiste a adoração? Pergunta 649. Na elevação do pensamento a Deus. E ele desenvolve a adoração, afasta-se do ritualismo para focar na conexão íntima. Deus é imanente. Nós nos sentimos presentes se fizermos-nos presentes para Ele. Porque Ele está a todo momento. Não existe um vazio de Deus. Ele está em suas obras. Mas Ele não se confunde com as suas obras. Aí senão a gente pode cair num panteísmo. Adorar a Deus significa cumprir sua vontade através da prática da caridade. Esse capítulo da lei da adoração, ele desenvolve ainda. Kardec pergunta o que seria o caráter da oração. Orar a Deus é pensar nele, respondem os espíritos. É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pergunta 659. É claro que a gente pode se perder
não seria um breviário de genuflexório, né? Até uma expressão complicada assim, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, e na introdução Emmanuel fala assim que estudar o Evangelho não deve se perder em repetições de cantilenas para você ficar ajoelhado, genuflexório e você ajoelhar. Não. Esse ritualismo vazio, o Espiritismo já nos destituiu completamente. Orar deve ser um ato de adesão ao que se está fazendo. Por isso que orar, essencialmente, não depende sequer da enunciação de palavras. É claro que nós poderemos, como aqui foi feita uma belíssima poesia dedicada à Santa Nossa Mãe Maria, a partir desses símbolos, dessas palavras, nos conectarmos ao que está sendo dito, para sentirmos o Espírito de Maria. Ao menos foi assim que eu tentei fazer ao ouvir cada uma das palavras. Mas isso não significa uma repetição maquinal. A poesia, com seus símbolos, elas nos despertam nossa estesia, nosso centro estético, e nos move interiormente, se estivermos conectados ao que está sendo dito. Porque eu posso aqui falar um Pai Nosso, que é a oração ensinada por Jesus. Isso não significa absolutamente nada. Então, entrar em comunicação com Deus é nos esvaziarmos de nossos anseios para tentarmos perceber o que é de Deus. Para que a gente não contamine com os nossos desejos aquilo que, na verdade, não vem de Deus. Eu até comentei com o Clídio nos estudos que vimos na quarta-feira, às vezes tenho tentado praticar nas minhas orações um momento de conexão para tentar perceber mais a espiritualidade ao redor, silenciar mais. Porque muitas vezes a gente tenta ouvir uma intuição do que vem de fora e é só nossa consciência que está falando. Tanto que no estudo de mediunidade a gente fala no animismo, né? Que é quando o espírito próprio médium se manifesta e ele pensa que é uma influência externa. O orar e se esvaziando, que até tem uma certa conexão com o budismo, é uma ideia de você tentar tirar o que é seu para sentir só o que é de Deus. Praticar um silêncio interior, o que pode ser feito ao longo do dia, até o ponto em que o orar esteja tão conectado que em tudo estaremos orando. Divaldo, pela mão de pelo espírito Amélia Rodrigues, aqueles livros belíssimos, né, sobre passagens de Jesus, lindíssimos, lindíssimos. Talvez sejam os que eu mais gosto de Divaldo, com todo respeito à Joana, né? Aí a Amélia fala assim: arar é orar, arar a terra é orar, no sentido de que até trabalhando nós podemos estar orando. Se no trabalho que desempenhamos no dia a dia a gente imprime um significado que seja divino. Então, esse movimento de lavoura, ele se torna uma oração. No nosso dia a dia, a gente está desempenhando algum trabalho que é penoso. Tenho certeza que nem todos aqui estão no seu ofício profissional, talvez o mais desejado. Mas se der um significado em conexão com o Senhor, com Deus, uma oração, ou num sentido de serviço, aquilo passa com o tempo a ganhar um certo progresso, um sentido maior do que você está fazendo. Ainda que seja uma tarefa pequena. Mas não há tarefas pequenas. Inclusive, na mesma carta aos Coríntios, Paulo fala a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E nessa carta aos Coríntios, ele fala das divisões da igreja. Como eu falei para os senhores, na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: cada servidor tem um lugar. Aquele que vai. Eu plantei, Apolo regou. Paulo falando, né? Apolo era um outro orador da época. Então, cada um tem um papel a desempenhar, seja na assembleia religiosa, qual pertencemos, seja na sociedade, seja em família. Essa conexão com o Senhor, esse sentido maior no que estamos fazendo, ele nos traz um movimento de fusão entre arar e orar. É isso que o Espírito de Amélia Rodrigues tenta colocar nesse momento. Já finalizando, meus amigos, Kardec coloca o seguinte, que Deus é o eixo sobre o que repousa o edifício universal. Esse é o farol cujos raios se estendem por sobre o universo infinito. Ter Deus como eixo significa alinhar a filosofia, a ciência e a moral em uma unidade coerente. A caminhada humana encontra seu rumo seguro na aceitação da perfeição do Senhor. E sobre essa união que Deus, ao fim e ao cabo, promove, eu queria até dizer que, muitas vezes,
Não é falando de Deus que se fala de Deus. Tem pessoas que não estão falando de Deus, mas estão falando de Deus. Porque Deus ele está na exemplificação, ele não precisa de palavras, de forma alguma. Temos pessoas que dizem ser ateias, por exemplo, mas que exemplificam o sentido de ter uma vivência ligada a Deus, como poucos homens o fizeram. Quando um homem de ciência se dedica verdadeiramente, eu sempre me lembro aqui do filme Olho de Lorenzo, muito bonito, acho que alguém já tem assistido aqui. Um pai que se dedica, né, a uma ciência por um sentido maior, ele estava buscando Deus. No fundo, todos estamos buscando Deus. Somos como filhos pródigos. Ou aquele filho que fica, porque na verdade essa parábola não é nem o nome melhor, não é nem falar a parábola do filho pródigo, né? A parábola dos dois filhos, eu acho que era melhor. Porque o filho que fica não é tão honesto assim. Não sei se vocês já pararam para pensar. Ele está meio invejoso, não gosta que o pai reparte de novo. Ou a gente é o filho que fica, achando que está cumprindo as ordens do Senhor. Eu estive aqui contigo todo esse tempo e nunca mataste um pouco cevado para mim. Esse teu filho aí que foi para lá com as meretrizes, tu deixa tudo aí, ainda dá de volta. Ele achava que cumpria tudo. Ou aquele filho que vai sem olhar para trás, achando que não precisa mais do pai, ele vai no caminho da autossuficiência, até que ele morre na miséria e fala: nem os porcos têm mais bolotinhas para comer do que eu. Eu preciso voltar para meu pai. Então, esse sentido de união e unidade, ele se manifesta em tudo. Não precisa se falar de Deus para se vivenciar Deus. Eu digo isso aqui porque a doutrina espírita é uma doutrina que traz um senso de ecumenismo muito profundo, de respeito por outras vivências. A gente precisa compreender de que sentir Deus e cultivá-lo no nosso coração não significa falar dele sob certa maneira ou sob certos pressupostos, porque ele cabe em diversas dimensões e recipientes. Ele é como água. Você pode botar nesse copo, você pode focar num raio e cortar até uma pedra, você pode fazer dele um elemento rochoso, como um gelo, ou você pode pulverizá-lo em vapor. Ele é adaptável, mas ele é um manancial infinito. E como ele se manifesta nas consciências de nossos irmãos, é algo que deve ser respeitado. A doutrina espírita, ela busca a sua sabedoria em diversos mananciais. Inclusive, a pergunta 628, ele fala isso. O comentário dos Espíritos, ele diz, olha, buscai os sábios. Há muita coisa escrita sobre isso. Muitos outros escritos de sabedoria em outras religiões, em outros locais, que podem ser bem aproveitados. Então, o homem que está trabalhando com afinco, a professora que cuida bem de seus alunos, um policial que exerce bem o seu papel na segurança pública, ou ainda uma mãe que cuida do seu filho desveladamente, uma criança brincar com seu irmão, tudo é uma manifestação divina, se houver olhos de ver. Então, caminhando para o final, com essa reflexão, cujo modelo, inclusive, até a orientação do Flávio era sentar para a gente fazer uma discussão, né? Mas veio mais gente, hoje eu acabei, não sei se eu fiz errado, acabei me estendendo mais, né? Mas a pergunta é a seguinte: apesar de todos os silogismos, todos os raciocínios que levam forçosamente a Deus, apesar de tudo isso, nunca nenhum Marte morreu sorridente por um Deus cientificamente provado. Como eu tenho sentido e vivido Deus para que eu seja, não que eu seja um Marte, mas que eu carregue em meu coração o sentimento que um Marte carregou. Essa metanoia, como diz lá, essa conversão profunda para que eu e Deus sejamos um, ou um tanto quanto possível. Porque Deus ele é misterioso. O Bhagavad Gita diz assim, no livro hindu, que Deus ele é como uma aranha, que você vendo a teia, ela já se anuncia. Mas porque há a teia, ela se vela. A teia na aranha, ela revela que é uma aranha, mas ao mesmo tempo ela cobre a aranha. Essa é uma metáfora que está no Bhagavad Gita, que é um dos livros religiosos mais antigos,
junto com os Upanishads, lá há mais de 3.500 anos, ela fala que Deus é o seguinte: quanto mais perto eu chego dele, mais ele se esconde de mim. Porque o caminho para Deus é infinito. Não importa o quanto eu acho que eu compreendo, ele vai estar sempre escondido, ele vai estar sempre de lado, sempre meio oculto. Eu vejo mais um pouco, sinto mais um pouco, mas ele estará sempre infinitamente escondido. Mas para senti-lo a ponto de sermos felizes nesse mundo, o roteiro a gente já tem. É o roteiro exemplificado pelo Messias, o Jesus Cristo, denominou nosso Senhor de Abba. Não era um pai vingador. Não era um pai que tinha favoritismos. Ah, eu prefiro os judeus. Ah, eu prefiro isso. Eu prefiro aquilo. Não. É um pai universal. Porque ele mesmo disse, nosso Senhor Jesus, né, que a rainha do sul, que era a rainha de Sabá, veio aqui para ouvir Abraão, ouvir Davi, Salomão, ou melhor, para ouvir Salomão, como está lá no livro não me recordo agora, um dos profetas, mas ela que era uma pagã, ela veio ouvir, e vós que estamos me ouvindo aqui, não sentem a mim, muitos samaritanos, que eram os odiados da época, sentarão do lado do Senhor, e vós não. Como a dizer assim, Deus veio, eu vim para todos, eu estou para todos, percebam-me, e vocês sentarão ao lado do Senhor. Então, com essas palavras eu finalizo, e agradeço também, carinho sempre, e espero que tenhamos palestras dominicais aí frutíferas, as próximas, né? A Flávia disse que essa segunda tentativa, terceira? Não sei. Que é a terceira, segunda. Né? Espero que consigamos que esse projeto se prolongue. O domingo, para mim, é um dia muito especial para esse tipo de confraternização. Então, muito obrigado a todos. Nossos irmãos pacientes. Aí nós te agradecemos, viu? Pelo estudo da